E o que o Espírito Santo falou comigo durante essa semana, que teriam homens aqui, desculpe o termo, que estão perto de meter o pé na jaca, que a tentação está batendo na porta e eles estão já prontos de cair. Teriam homens aqui dentro que falam assim: eu não estou aguentando mais, eu vou ceder. No seu pensamento, na sua reflexão diária, pelas tentações que estão acontecendo no dia a dia, eu queria fazer uma oração por você. Nós estamos aqui no meio de homens, ninguém está aqui para apontar dedo, para depois ficar, poxa, o meu irmão. Todos somos pecadores, porque pecamos até mesmo sem a gente saber. Sabia disso? Todos somos pecadores, buscamos a santidade diária. Mas eu quero orar por você que falou assim: poxa, estou no quase pisando na jaca. Eu gostaria que você, um homem de coragem, saísse do teu lugar e viesse aqui na frente para a gente estar orando por você. Esse aqui é o lugar de tratamento. Não fique com vergonha. Sai do teu lugar. Se você está sentindo no teu coração falando assim: Deus, eu não estou aguentando mais essa tentação. Olha, querido, eu estou falando isso porque o Espírito Santo vem 2 semanas falando isso. Pessoas estariam, homens aqui, falando assim: eu não estou aguentando mais. Não fica com vergonha não. Não importa o que você seja dentro da igreja. Aqui é um homem de coragem aqui, ó. Se Deus está falando contigo, essa é a hora para a gente estar orando pela tua vida. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Não tente carregar isso sozinho. Não tente suportar isso sozinho, querido. Não tente. Nós estamos no meio de homens. De homens. Homens. Amém. Não fique com receio. Não fique com receio. Faça como o diácono Hernani. Vem aqui abraçar. Vem abraçar aqui o Israel. Sebastião. Por favor, Sebastião. Tem mais aqui, uns irmãos aqui. Abraça esses irmãos. Homens de valor, homens de coragem. Que estão declarando que precisam de oração. Amém? Pastor Carlos, por favor. Olha, o diabo ele faz um trabalho mental muito eficiente. Você sabe que o pecado ele não acontece de uma hora para outra, ele é um processo. E esse processo ele vai sendo trabalhado na nossa mente. É um processo de convencimento. Pode vir aqui, você que... E talvez você esteja no meio desse processo. E se você tentar argumentar com o diabo, ele vai te convencer. Porque ele tem mais papo que você. Ele tem mais argumento que você. A única coisa que ele não convence é quando você parte para buscar a palavra de Deus e os recursos espirituais que há em Deus. Aí ele cessa. Ele cessa. Porque se você continuar a tentar dialogar com ele, ele vai te dar um nó. E quando você menos esperar, você estará cometendo aquele pecado que foi produzido. Então, se a tua vida está se arrastando, se a tua vida parou, se você está... Olha, a palavra que Deus coloca no meu coração é: tem gente tentando abrir caminho em pedreira. Sabe como é que é? Está tentando, não vai conseguir, vai cansar, vai bater, vai bater, vai bater, vai cansar, porque a tua força é o Senhor. A tua força é o Senhor, mas a força do Senhor só vai vir sobre você com quebrantamento. Então, se você está sendo, pastor, estou quase metendo o pé na jaca, essa expressão mesmo, estou quase, sai daí, irmão, isso acontece comigo também. Isso acontece só com você não, isso acontece comigo também. Isso acontece com qualquer homem de Deus.
aconteceu com Jesus, e a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, para socorrer aqueles que são tentados. O diabo não poupou o próprio Jesus, e fez as propostas mais indecentes, mais imorais para ele, que era filho de Deus, e ele sabia disso. Então, o diabo não tenta quem não tem mais chance. Quem não tem mais chance já é dele. Se você está sendo tentado é porque você ainda tem uma chance, e o diabo sabe que o Espírito Santo ainda habita em você, e ele quer te resgatar esta noite, o Senhor dizendo: eu vou te fortalecer, sai agora, aleluia. Xalabashiricanda labachanda labá, ibalabachanda labachara labás, ibalabassanda labachanda labaralabá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora que Tu quebre todas as correntes, Tu rompa todas as amarras, que Tu tire, Senhor, todas aquelas coisas que estão amarrando a vida desses homens agora. Pai, toda influência do mal que está tentando destruir a vida desses homens, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu quebro agora todas essas ações malignas, em nome de Jesus. Nós usamos a autoridade como igreja. Diga assim, igreja, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna. Resistimos agora, em nome de Jesus, as tentações que estão vindo sobre a vida dos nossos irmãos. Diga assim, Espírito Santo, transborda a Tua presença agora. Traz um novo cântico, traz um novo fôlego, traz uma nova alegria, traz um novo ânimo, Senhor, para vencer, para a glória do Teu santo nome. E que todo o povo de Deus diga amém, diga aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Amém. Amém, queridos. O Espírito Santo acabou de falar aqui no meu ouvido agora. Não estamos falando da tentação só da mulher, não. Tentação do dinheiro, tentação financeira, aonde você trabalha, de repente você está sendo tentado a mexer naquilo que não é teu, porque de repente você está passando por uma situação financeira assim, com dificuldade, e o diabo está falando para você aí, está fácil aí, ó. O Espírito Santo acabou de falar isso agora aqui. Não estamos falando aqui só de mulher, não. Tentação da carne, da mulher, não. Estamos falando de outros tipos de tentação também, tentação financeira. Eu gostaria que você agora, se realmente você nessa área, o diabo está tentando a tua vida, para tocar naquilo que não é seu, sai do teu lugar, eu quero orar por você. Olha, Deus falou aqui agora. Deus falou comigo. E Deus não fala para a parede, não fala para ausente. Se você está tentado, está sendo tentado a isso, sai do teu lugar agora. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Deus não fala para a parede, querido. Eu aprendi isso. Isso, varão. Vem aqui na frente. Você que está caindo em tentação do vício, do cigarro. Deus, eu preciso me libertar disso. Eu quero me libertar do cigarro, Deus. Eu quero me libertar da bebida, Senhor. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar, essa é a hora. Aleluia. Essa é a hora de Deus tratar contigo. Aleluia. Aleluia. Põe a mão no teu coração, querido. Deus é fiel. Põe a mão no teu coração. Pai, eu te apresento, Deus, os teus filhos nessa noite. Cada um, Deus, com uma tentação, Senhor. Deus, a tua palavra diz que o diabo está ao nosso derredor, bramindo como leão. Ele não é leão, porque nós conhecemos um só leão, o leão da tribo de Judá. Ele tenta, Senhor, mas nessa noite ele está saindo mais uma vez derrotado daqui. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toca no coração, ó Deus, fortaleça, Deus, a fé, Deus, dos teus filhos. Espírito Santo, tu que habita no meio de nós, habita dentro de nós. No momento, Senhor, que eles pensarem
e cair em tentação. Ô Senhor, Tu possa tocar no coração deles. Que a mente deles, Senhor Deus, seja cauterizada agora para o vício da carne. Em nome do Senhor Jesus. Seja cauterizado essa área da tua mente que te leva a esse vício. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, dá vitória aos teus filhos. Que na próxima reunião eles possam falar: eu venci. Mais um mês eu venci. Aleluia. Amém. Podeis voltar ao seu lugar. Amados, nós vamos cantar um último louvor. E esse louvor é o motivo pelo qual você está aqui. Você vai ver um clipe ali, enquanto eles estão cantando, para você refletir aqui no teu sacrifício de vir aqui uma vez por dia, por mês, ou estar vindo à igreja. Assiste isso enquanto eles louvam. Amém?
só nela. E ao fim eu vou descansar. Além do Quero fazer um apelo aqui. Essa palavra está me perseguindo desde toda tarde. Eu estou me preparando. Não vou pregar agora, mas eu vou falar essa palavra agora porque eu acho que é o momento. Quando Deus se apresentou ao apóstolo João no Apocalipse, ele traz algumas coisas muito interessantes. E na carta que ele escreve a Éfeso, ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a tarde toda Deus ficou me lembrando esse versículo. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe de uma coisa? Eu estava cantando aqui, eu senti as emoções de quando eu aceitei Jesus. Estava ali cantando e me lembrando a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Eu tinha 8 para 9 anos. Eu estava no interior de Minas Gerais e lá tinha um pregador que estava fazendo uma campanha na cidade do interior. E ele falou de Jesus. Pela primeira vez eu ouvi com entendimento quem era Jesus, e que ele tinha morrido por mim, e que todos os meus pecados podiam ser perdoados. Eu ainda era uma criança, mas eu me lembro perfeitamente quando ele disse que se eu fizesse aquilo, Deus iria morar na minha vida para sempre. E quando foi feito o apelo para aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente. Os anos passaram, e no dia que eu me converti, o Espírito Santo me levou aquele dia, lá no interior de Minas Gerais, 1965, 64. Nós estávamos fugindo, meu pai era da polícia naquela época, era a favor do governo. Tivemos que fugir por causa da perseguição do golpe militar. E a gente estava escondido lá no interior de Minas Gerais. E Deus me lembrou aquilo agora, e me lembrou naquele dia. E eu, com toda a pureza da minha alma, eu disse: Jesus, me lava, me perdoa, me transforma. E Ele me lembrou: eu já fiz isso lá, mas vou restaurar você aqui hoje. Se você está sendo sacudido pelo Espírito Santo aí, se você abandonou o teu primeiro amor por Deus, Deus está falando contigo tremendamente aqui esta noite, eu tenho certeza disso. Sai do seu lugar, vem aqui e diz: Deus, eu não quero olhar mais para trás. Eu senti, Senhor, a tua glória, a tua presença. Se você diz: eu preciso renovar esse perdão na minha vida, eu preciso renovar este amor
na minha vida. Sai, vem aqui. Se Deus está falando com você, sai. Diz, eu preciso disso. E estar na igreja não significa isso não, porque você pode estar na igreja e não estar vivendo. Quando Deus usou João para escrever isso, ele estava escrevendo ao anjo da igreja. Existia uma igreja, eles frequentavam a igreja, eles estavam na igreja, mas estavam afastados da comunhão com Deus. Sabe, aquela beleza, aquela pureza de dizer assim, sou de Jesus, sou crente, estou indo para o céu, sou salvo, e basta, e chega. Alguém mais diz assim, Deus está falando comigo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Pai, eu sei que Tu estás falando, Senhor, o coração de muitas pessoas aqui. Anda lá baixando. Às vezes a gente está complicando a vida, Senhor. Às vezes a gente está trazendo para a nossa vida complicações que não precisava, enchendo a nossa cabeça com tanto pensamento, com tanta lógica, com tanto raciocínio, e perdendo, Senhor, a pureza de estar simplesmente na Tua presença, Te adorando. Aleluia. Perdendo a pureza de simplesmente estar na Tua face. Recorda este primeiro amor agora, Senhor, nos nossos corações. Que nós possamos ser como crianças agora, levados pelas Tuas mãos, Senhor. Esses irmãos que estão sendo tocados, como eu fui agora também, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir agora que Tu, Senhor, perdoe os nossos pecados. Senhor, nós queremos voltar àquele primeiro amor, aquele vontade de Te servir, de ir, Senhor, aonde quer que Tu nos mandares, de fazer aquilo que Tu queres que nós façamos. Pai, em nome de Jesus, restaura este primeiro amor, essa inocência. Não deixa a poluição dos maus obreiros encher o nosso coração, Senhor. Não deixa a poluição das coisas erradas encher o nosso coração, Senhor. Que nós possamos manter a simplicidade que é devido a Cristo. Possamos manter a simplicidade do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, toma esses irmãos na Tua mão, renova, traz, Senhor, este primeiro amor, a alegria, o gozo, a satisfação de dizer que sou de Jesus, de bater no peito, eu sou salvo por meio da fé, e para a cruz do Calvário foi levado os meus pecados. Pai, em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, amém. Olha, vai acontecer com você um refrigério. Sabe aquela coisa do primeiro amor? Deus estava ali tocando. Cara, volta ao primeiro amor. Primeiro amor, falando comigo. Mas eu creio que quando Deus fala com o pastor, Ele também está falando com outras pessoas. Às vezes a gente fica complicado demais. É muita poluição de informação, é muita poluição de coisas erradas que a gente vê, e acaba que a nossa alma começa a ficar contaminada. E a gente tem que voltar a essa simplicidade da cruz. Sou salvo, Jesus morreu na cruz, levou os meus pecados, e eu sou livre por isso. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Eu estava pensando aqui no meu neto. Ele mandou perguntar se para o pai do Caleb e para o pai do Arthur, estão aí? O pai do Caleb e o pai do Arthur, estão aí? Estão não? Ok. Meu neto mandou perguntar a vocês, pai do Caleb e pai do Arthur, se ele vinha para o clube da cueca. Meu neto tem 5 anos. Eu falei, que papo é esse de clube da cueca, cara? Aí ele disse, nós formamos lá na igreja o clube da cueca. E quem é que faz parte disso? Eu, Caleb e o Arthur. E virou para o Valdir e disse assim, Valdir, você quer fazer parte do clube da cueca? Aí o Valdir, bom, eu quero. Eu disse, mas não é para vir de cueca, não. É só o nome. Eu não sei se esse é o clube da cueca, mas a verdade é que eu me sinto muito à vontade para falar com vocês. E esse espaço foi criado justamente para que nós não tivéssemos nenhum constrangimento. Quando o César foi tocado por Deus
para começar esses cultos, isso nasceu no coração dele. Eu sou aquele pastor que acredito que o Espírito Santo fale a todos aqueles que buscam a Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, eu falo aqui na igreja e repito, eu sou apenas o maestro aqui, mas Deus vai dando dons e capacitando pessoas a fazer coisas, e a gente vai reconhecendo, vendo pelo testemunho, pelos frutos. E ele, quando colocou isso, eu perguntei para ele, por que você quer fazer isso? Ele disse assim, não, nós temos que criar um espaço onde os homens tenham liberdade para tratar assuntos de homens que, às vezes, acompanhado da sua esposa, ficaria mais constrangido de tocar, de falar sobre certas coisas, porque nós não sabemos se a esposa iria entender. Por exemplo, a gente fez aqui um apelo, né? Você que está sendo tentado, sei o quê. Se pega uma mulher ciumenta, quando termina o culto é o inferno. Vem cá, quem é? Quem é? É aquela secretária? É aquela tua amiga? Não sei o quê. Estou falando sério, né? Já pensou, Manel, se você tivesse falar todas as cantadas que tu leva no táxi para a Edna? Então, a gente criou esse espaço aqui justamente para, com liberdade, falar. E vocês saberem que este é um lugar de tratamento. É um lugar onde sempre as palavras ministradas terão esse objetivo. E me foi incumbido, desta vez, me senti muito honrado. Sempre a gente está convidando um pastor de fora. Conselho na próxima convidar o pastor Sebastião, da igreja do Meia. Nosso amiguinho, ele gosta de vir aqui e tem uma experiência fabulosa. É um homem que tem muito a dar. E o tema foi o homem e o seu chamado. E o César me deu o texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e 31. Só que quando eu comecei a examinar o texto, eu disse que não dá. Eu tenho que mexer nisso tudo aqui, porque tem muita coisa. E eu vou pedir a graça de Deus para ser bastante sintético aqui, sintetizar tanta coisa que eu tenho para falar. E para isso nós vamos começar abrindo a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 3. O tema é o homem e o seu chamado. Amém? Eu espero que hoje você saia daqui, no mínimo, com uma mente aberta para o chamado que Deus tem para você. Colossenses capítulo 1, versículo 13, se você abrir comigo lá, você vai ver que o texto fala a respeito disso assim. Alguém deixou um óculos? Seu óculos é seu, Israel? Você pregou aqui ontem. É. Puxa. Tu vê como é que Deus é bom, né? O camarada vem aqui, toca, perde o óculos, sai daqui curado, nem sabe. O meu, com as brincadeiras com o meu neto, quebrou ali, porque eu já uso de camelô mesmo, um óculos por mês. Então, você imagina, dá licença, não deu nem tempo de comprar o outro. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Jesus é fruto do amor de Deus. Jesus foi enviado ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é o fruto do amor de Deus. Então, lê o texto assim comigo. Ele nos libertou do império das trevas, você vivia no mundo, no pecado, longe de Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito bem. Nós estamos lendo isso aqui, Colossenses 1, 22, e a pergunta é, Deus nos libertou do império da morte, das trevas, e nos transportou para o reino de Deus, que é o reino de Deus, está falando do reino do Filho. O reino do Filho é o reino de Deus. Jesus veio proclamar o quê? O reino de Deus. Amém? Então, o reino do Filho é o reino de Deus. Então, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para este reino que começa a funcionar aqui na terra. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, não dirão ele aqui, ele acolá, ele está dentro de vós. Então, o reino de Deus está aqui na terra também. Aqui na terra há uma sucursal do céu. Aqui na terra
há um local aonde Deus reina através de Jesus e o Espírito Santo que testemunha de Jesus. E a Bíblia diz que este local que o reino de Deus está estabelecido é dentro de nós. Dentro de nós. Para que Deus fez isso? Por que Deus se deu ao trabalho de vir fazer um programa de salvação e nós continuamos? Quantos já são salvos aqui há mais de 2 anos? Né? Quem é salvo aqui há mais de 10 anos? Muita gente. Ora, por que Deus salvou você e você continuou aqui? Para quê? Por que Ele fez esse transporte? Te tirou das trevas para a luz, porque você poderia fazer como o ladrão da cruz, né? Ele reconheceu a Jesus e naquele mesmo momento Jesus, ainda hoje estarás comigo? Por quê? Porque Deus certamente tem um plano para você aqui. O problema nosso é que nós sempre pensamos na salvação do que a gente vai encontrar lá na vida eterna. E hoje aqui eu estou para dizer para você o seguinte, da salvação para o que você tem que fazer aqui agora. Deus te salvou com um propósito, não só de levar para o céu, mas também com o propósito de você fazer um trabalho aqui, na embaixada do céu, que está aqui na terra, que é a igreja. Diga glória a Deus. O problema disso tudo é que há muitos modelos que foram colocados e a gente fica procurando se encaixar neles. E hoje eu quero hoje te liberar, eu quero liberar a sua mente para enxergar coisas que talvez Deus já tenha falado com você há algum tempo. Aqui em Colossenses mesmo, no capítulo 1 ainda, no versículo 26, diz assim, olha só, 26 a 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Quem é santo de Deus, diga amém. Somos nós. Se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é? Isto é, Cristo é em vós a esperança da glória. Eu gosto tanto desse texto que eu mandei escrever aqui, né? Cristo é em vós, para lembrar que Deus está contando com você. A glória, não é a Glorinha, aquela menina bonitinha que você conheceu. A glória é o lugar de habitação divina. A glória, Deus com os anjos, estão numa expectativa a seu respeito aqui na terra. A esperança da glória, a glória que é composta de Deus e os seus anjos, está esperançosa de que Cristo em vós realize alguma coisa nesta terra. Diga glória a Deus. É isso que é a expectativa de Deus. Por isso que você ainda não foi para o céu. Por isso que ainda você tem alguma coisa a realizar. Porque Deus tem uma expectativa a respeito de você. Isso é importante você ter em mente, irmãos. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente se perder neste mundo. E quando eu digo se perder, não é perder a salvação, não. Se perder nos propósitos, nos alvos, nos sonhos. Daqui a pouco o tempo passa e a gente diz, o que eu fiz da minha vida? O que eu realizei? O que significou a minha vida neste mundo? Então, ainda aqui em Colossenses, se você vir comigo, capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, diz assim, ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim o quê? Andai nele. Nele o quê? Radicados. Nele radicados. E edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Então, a Bíblia está dizendo assim, olha, você tem que estar radicado em Cristo. Você tem que andar nele. Diz mais, aqui em Colossenses 3, vem um pouquinho mais adiante, versículos 23 e 24. Eu aconselho você ler essa carta toda, porque ela é riquíssima. Ela é riquíssima. Cada versículo desse daria para fazer um estudo. Olha só, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei o quê? Todo o coração. Como para quem? E não para... então quando eu faço alguma coisa,
no reino de Deus, eu estou fazendo para Deus e não para homens. É importante isso, porque as pessoas sempre estão esperando reconhecimento. Poxa, porque o pastor, ou porque não viram, porque não me valorizaram. A gente sempre está esperando reconhecimento. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, gente, se você fizer para o Senhor, se vier esse reconhecimento, bem, se não vier, você vai ficar feliz da mesma maneira, porque a Bíblia diz que não será em vão o vosso trabalho. Ouça bem, lembra que nós estamos numa missão aqui na terra. O nosso destino é o céu, a nossa casa é o céu, o nosso lugar de habitação é o céu. Fomos criados em Cristo Jesus, nova criatura, para povoar o céu. Diga glória a Deus. A nossa casa é o céu. Estamos aqui de passagem, vamos ficar aqui 70, 80 anos, daqui a pouco vamos embora. Então, ouça, a Bíblia diz que tudo que você fizer, enquanto você tiver, faça para o Senhor, dizendo, é para o Senhor. Porque se você ficar esperando de homens, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Certamente, você já decepcionou alguém. E certamente você já foi decepcionado por alguém. Eu certamente já decepcionei muitas pessoas. E certamente já fui decepcionado. Porque a gente fica esperando das pessoas aquilo que elas ainda não estão aperfeiçoadas para dar. São homens falhos, então fique olhando. É dele que vem a minha recompensa. Não, a sua recompensa vem do Senhor. Eu estou falando tudo isso, por quê? Porque antes de chegar lá nos dons, falar sobre dons, sobre serviço, essas coisas têm que estar avivadas no seu coração. Uma outra coisa que acontece é que quando uma pessoa se decepciona, ela começa a olhar para trás. Eu tive algum tempo atrás um irmão na igreja, que todas as vezes que eu ia conversar com ele, ele me falava da época que ele era empresário, e que ele tinha dinheiro, e que ele ia bem, e que isso e aquilo, mas ele não conhecia Cristo. E aí perdeu tudo, quando chegou para Cristo, chegou pobre, nu, necessitado, carente de Deus, e aceitou ao Senhor Jesus. Mas ele não conseguia avançar, ele ficava derrapando na sua vida, porque ele sempre estava com a mente voltada, olhando para trás, olhando para aquele momento, olhando aquele momento em que ele teve mais sucesso na sua vida, e agora ele não tinha nada, agora ele estava fazendo trabalhos que ele nunca imaginou que teria que fazer. Ouça o que eu vou falar para você. Quantos querem crescer realmente assim, pastor, eu quero crescer em Cristo, eu quero avançar com Deus, eu quero que a minha vida vá para frente. Então, ouça o conselho que Jesus dá aqui. Abra com sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 59. Vem aqui, olha só. Conselho que dá para isso. Porque para falar sobre o seu chamado, eu tenho que dizer a você que você não pode ficar olhando para trás. Se você ficar olhando para trás, você não vai enxergar o seu chamado hoje. Se você ficar olhando para trás, você não vai entender o que Deus quer fazer nessa etapa da sua vida. Se você ficar olhando para trás, você não vai construir o que Deus quer que você construa neste momento. Então, olha só. Lucas capítulo 9, versículo 59, diz assim. Todos comigo? Lucas 9, 59. Para mim é mole, estava aqui marcado, eu já vim com a pregação pronta. Né? Vamos lá. Lucas, capítulo 9, versículo 59. A outro disse Jesus, o quê? Segue-me. Segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro, sepultar quem? Meu pai. Parece uma coisa importante. Hã? Jesus disse, olha, segue-me. Não, Jesus, espera aí, deixa eu ir lá. Primeiro, sepultar o meu pai. Jesus já usou uma coisa pesada mesmo para mostrar que o chamado dele tem que estar acima de certas coisas que você... eu não fui porque eu tinha que fazer isso. Eu não fiz porque tinha que fazer aquilo. Olha só. Olha a resposta que Jesus dá. Preste bem atenção. Não é nada romântica. Versículo 60. Mas Jesus insistiu. O que ele disse? Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Eu, quando eu era novo na fé, dizia, como é que um morto
ficava pensando o que Jesus queria dizer. Ele está falando de mortos espirituais, irmãos. As pessoas que estão no mundo, a Bíblia diz que eles estão mortos nos seus pecados e delitos. Estão afastadas de Deus. Estão no reino das trevas, que eu falei aqui no início. Essas pessoas estão mortas nos seus pecados e delitos. Quando uma pessoa aceita Cristo, ela é renascida em Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então ela nasce de novo. Então Jesus disse assim, deixa que lá os seus familiares, que não se converteram, que ainda não foram chamados, que ainda não sentiram o chamado de Deus, o toque de Deus na sua vida, deixa que eles sepultem lá o morto. Deu para entender isso? Diga amém. Por isso que ele disse, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. E tu porém vai e prega o reino de Deus. Vai e prega o reino. Então Jesus está mostrando aqui que a coisa mais importante que você tem para fazer nessa terra é seguir o que Deus tem para você no reino de Deus. A única razão que você ainda não foi para o céu, a única razão que Deus ainda não te levou, é porque Deus tem um propósito para cumprir com você aqui na terra, e você ainda não cumpriu esse propósito. Porque para Ele, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Quando morre um crente, Deus fica feliz. Oh, glórias! Vem, meu filho, estava te esperando aqui. Eu fico pensando a chegada do apóstolo Paulo lá, quando ele diz assim, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, agora sigo. Eu fico pensando, Deus dizendo, Paulo, você cumpriu o teu propósito lá. Ouça bem, porque para Deus, irmãos, todo esse processo que nós vemos aqui no mundo é uma transição. Será que posso ouvir um amém? Deus está passando uma peneira. Deus está selecionando, mas Ele não está selecionando, escolhendo, Ele está selecionando porque as pessoas se autoselecionam. Aquele que crer e for batizado, quem não crer, já existe uma sentença. Então Deus está fazendo um processo de seleção de uma raça eleita. Como diz lá em Pedro, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus está selecionando um povo para reinar com Ele agora e eternamente, pelas galáxias, pelos planetas, por todo o universo. Ouça o que eu vou falar agora. Quando Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, e no dia em que Ele vai ascendendo ao céu, a ascensão de Jesus ao céu, Ele era um corpo. Tanto é que quando Ele apareceu a primeira vez que Ele atravessou a parede, que estavam trancados, Ele entrou pela parede dentro, não era um espírito, era um corpo, o corpo glorificado. Ele é a primícia da ressurreição, é o corpo que nós vamos ter, o corpo que viaja no tempo e no espaço, o corpo capaz de atravessar uma parede, e é um corpo celestial, que não tem fome, que não tem doença, que não passa necessidade. Isso tudo faz parte do pacote da salvação eterna. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. E é isso que Ele quer que nós anunciemos. As boas novas quais são? Você não está condenado à morte eterna. Há um Cristo, um Senhor e Salvador, Jesus Cristo, homem, que veio, morreu por você. Ele te justifica e Ele te dá a vida eterna. Diga glória a Deus. Irmãos, então, Ele disse, olha, não faça isso. Deixa os mortos. Você vem e me segue. Continua aqui. Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Está mostrando que se Jesus está te chamando, você sempre terá motivo para não obedecer. Sempre haverá um motivo. Eu não vou por causa disso, eu não faço por causa daquilo, eu não me envolvo por causa daquilo, eu não assumo compromisso por causa daquilo. Infelizmente, há quem cria até homens comprometidos. Todo cristão tem que ser comprometido com Deus, irmãos. E se não é porque ainda está vivendo no ABC ou no beabá da fé. Mas ouça, ele disse, olha, versículo 62, e é esse versículo que eu queria que você guardasse. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás,
é o quê? É apto para o reino de Deus. Não fica olhando no que aconteceu, não fica olhando no que você sofreu, não olhe para os seus fracassos, não fique olhando para trás, porque se você começar a olhar para trás, você vai perder a força. Vou repetir aqui. Quando a gente começa a olhar para trás, a gente vai enfraquecendo. Porque vem sensação de injustiça, de fracasso, de traição, de coisas que aconteceram. Isso vai contaminando o nosso espírito, a nossa alma, e a gente vai enfraquecendo. Então, Jesus está dizendo assim, não olha para trás não, porque se você olhar para trás, você vai enfraquecer. Botou a mão no arado? Segue-me. Vamos em frente. Vamos adiante. Mas eu já tive dias melhores. A Bíblia diz que não há como falhar, irmãos, que aquele que busque o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Você tem que acreditar nisso. Então, eu falei tudo isso para começar a pregar a mensagem agora. Até agora eu só estava dando uma ideal para você. Quando a gente vem aqui em 1 Coríntios capítulo 12, vem aqui comigo. 1 Coríntios capítulo 12. Eu disse assim, César, me desculpe, ele me deu o texto aqui, mas eu vou ter que caminhar muito mais aqui. Todos comigo? 1 Coríntios capítulo... Quem não sabe aqui o que é Coríntios? Não sabe o que é Coríntios? É uma cidade, Corinto. Quem nascia lá não era corintiano, era Coríntios, né? Porque eu vi uma vez o garoto dizer assim, Deus é tão bom que até o nome do Corinthians tem na Bíblia. Não é Coríntios. É Coríntios. Era uma cidade que Paulo evangelizou, abriu uma igreja lá, como apóstolo que foi, e depois ele ficou cuidando desta igreja, mandou pelo menos 2 cartas que ficaram registradas, cuidando desta igreja. Então, é epístola é o mesmo que carta. A palavra epístola é uma forma magnânima de dizer carta, ok? Epístola e carta é a mesma coisa. Epístola de Paulo, o apóstolo, aos coríntios. Eram os habitantes dessa cidade, onde tinha uma igreja, a igreja de Corinto. Só para você saber, porque muita gente vê, o que é isso, o que é aquilo outro. Muito bem, gente, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixavos conduzir-vos aos ídolos do mundo, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma maldito Jesus ou anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ora, eu disse aqui que Jesus chamou você, mandou você botar a mão no arado, não olhar para trás e ir para frente. Por quê? Porque Ele já te deu um dom, que é o dom matriz, que é o dom essencial a todo filho de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é... Quem é salvo aqui, levante a mão, diga, eu sou salvo. Você já tem o dom de Deus em você. Olha para o irmão e diz assim, você tem o dom de Deus, tu é feio pra caramba, tu tem o dom de Deus. Né? Pode crer. Né? Olha, fala, você tem tanto dom de Deus que você convenceu tua mulher. Olha só. Quando você aceita Jesus, quando Jesus entra na sua vida, que você se rende e diz, eu creio que Jesus é o meu único e suficiente Salvador,
A Bíblia diz que você faz isso movido pelo Espírito Santo. E o dom de Deus passa a morar em você. Ouça bem, eu estou falando isso porque aqui nós vamos ver o seguinte. Ele diz assim, olha, quem quer trabalhar, ora, os dons são diversos. O primeiro dom você já tem, que é o dom da salvação. Diga glória a Deus. Ok? Ele diz, os dons é diverso. Depois ele diz assim, os serviços também, há diversidade no serviço. Então, a Bíblia começa a dizer o seguinte, que há dom, você pode servir a Deus com um dom, você pode servir a Deus com serviços, diga, serviços. E o versículo 6, e há diversidade de quê? Realizações. Olha só, a Bíblia está dizendo o seguinte, você pode servir a Deus com dom, você pode servir a Deus com serviços, e você pode servir a Deus com realizações. E aí eu começo a dizer para você, o tema da nossa mensagem é, homem e o seu chamado. Pastor, qual é o meu chamado? O seu chamado, ele vai vir na forma de dom, o seu chamado pode vir na forma de serviço, e o seu chamado pode vir na forma de realizações. Quando uma pessoa está na igreja, irmãos, está sentando tijolo para construir o templo, vamos ver se vocês já aprenderam. Ele está sendo usado com um dom, com um serviço ou com a realização? Com serviço, mas também com realização, porque está realizando alguma coisa. Então, pastor, quer dizer que para servir a Deus, eu não preciso ter uma multiplicidade de dons, ser aquele cara que vive em off, sabe, profundamente envolvido, não. A Bíblia diz que os homens que se consagram ao estudo da palavra, que se consagram para ser professor, pregador, instrutor da palavra, esses sim, têm que se concentrar nisso. Mas a obra de Deus não é feita só disso, irmãos. A obra de Deus é feita com serviço e a obra de Deus também é feita com realizações. Ok? Então eu já comecei a abrir aqui, porque tem muita gente que tem dificuldade para pregar. Pastor, se dependesse de mim para pregar, eu nunca serviria o Senhor. Claro, irmãos, porque Deus deve ter te preparado antes da fundação do mundo com uma capacidade de serviço. Diga glória a Deus. E como é que eu sei que eu posso ser usado por dom, por serviço ou por realizações? Isso flui em você sem você forçar a barra. Sabe? Eu venho conversando agora à tarde, fui com o Valdir foi me ajudar lá no escritório a empacotar uns livros, que eu estou mudando o meu escritório. E aí, na volta, eu perguntei assim, Valdir, como é que está o negócio do futebol lá? Ele disse, pastor, está caminhando, a gente está lá firme e tal. E aí ele disse assim para mim, puxa, pastor, eu faço aquilo ali com a maior alegria. Né? O que ele faz? Ele reúne os garotos daqui da igreja e fora da igreja, lá na Praça da Setel, aqui na Vila da Penha mesmo, na Praça da Setel, e lá aos sábados, de que hora? 5 horas da tarde, ele vai dar uma pré-eleção aos garotos, nessa pré-eleção ele faz uma oração, coloca uma palavrazinha, depois organiza o time e treina os garotos de futebol. Ele está criando uma escola, talvez seja a escola de futebol Nova Vida, sei lá o que ele está fazendo. Mas ele percebeu que ele tinha facilidade para isso. De quê? De aproximar-se. Meu neto é fã desse cara. Chega aqui de manhã, cadê o Valdir? Não quer nem saber de mim, quer saber do Valdir. Por quê? Porque ele tem uma coisa natural nele, que Deus já o criou com essa capacidade, diga glória a Deus, que ele vai... Aí você pergunta, pastor, é um dom? Não sei se é um dom, mas se é um dom, esse dom também se transforma em serviço, diga glória a Deus. E às vezes é um serviço que se transforma num dom. Tentar classificar, isso é um dom, isso é um serviço, isso é uma realização, a gente não está aqui para isso. Eu estou mostrando para você que nem sempre as coisas que se faz são coisas complicadas. Aí ele, o que ele está fazendo? Outro dia ele veio aqui na igreja e um dos alunos dele lá da escolinha lá estava aqui. Ele disse, puxa, eu fiquei tão feliz que eu vi 2 alunos meus lá que foram para a igreja. O que acontece? Acontece que quando você vem para o reino de Deus, você tem que dizer uma coisa para o mundo. Mundo a Deus. A Deus por haver Deus e a Deus para dar até logo.
Eu não vou olhar para trás. E uma das técnicas de Satanás, irmãos, porque ele sabe que se você olhar para trás, você enfraquece. Diga isso, se eu olhar para trás, se eu olhar para trás, eu vou enfraquecer. Porque o diabo vai começar a condenar você, vai começar a falar que você fez isso, você fez aquilo, aquilo outro, e você vai encher o seu coração de temor e vai enfraquecer. Mas ouça, você tem que botar uma coisa que eu entendo que é necessário. Você tem que dizer assim: fora do reino de Deus não há vida para mim. Diga isso, fora do reino de Deus não há vida para mim. Se isso entrar no seu coração, todas as vezes que você for tentado, ou mesmo se você cair em tentação, você vai encontrar nessa palavra força para dizer assim: não, peraí, eu estou ralando, eu estou sofrendo essa série de coisas porque eu estou vivendo fora da vontade de Deus. E é simples, quando você retorna e entra nos eixos, e entra na vontade de Deus, as coisas começam a fluir de novo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus só conseguem ser felizes no reino de Deus, irmãos. E é verdade, é verdade. Não há nada aí fora que satisfaça mais que Cristo. Não há nada aí fora que traga mais paz que Cristo. Não há nada aí fora que traga mais alegria do que Jesus. E o diabo, ele tenta dizer a você que é, só que é uma mentira. No primeiro momento é legal, né? O cara quando comete adultério é igual carne fresca, depois não tem mais novidade. Aquela mulher que você achava que ia está ali, acabou. Aí vem o sentido do pecado. Puxa vida, tanta coisa destruída por um momento de prazer. Tanta coisa destruída por um segundo. Então, estou dando esse exemplo para você entender o seguinte, que você tem que dizer para o mundo: chega, eu não quero saber, eu quero me envolver no reino de Deus, quero me envolver na casa de Deus, na obra de Deus. Jesus me chamou para botar a mão no arado e olhar para frente, não olhar para trás. Então, Ele vai te usar com dons, Ele vai te usar com serviços, realizações. Quem é membro aqui da igreja sabe disso. Fala ou não fala aqui, pregar um prego na igreja, servir a Jesus aqui, diga ou não digo isso? Fala, olha, montar ali, parece que é uma coisa. Pastor, eu pensei que servir a Jesus era só fazer coisas espirituais. Irmãos, quando você prega um prego na casa de Deus, você está fazendo coisa espiritual, porque você está colaborando para a realização do reino de Deus. Você está criando ambientes, situações. Então, tudo bem. Eu quero dizer que essa manifestação não é ideia minha, não. A Bíblia diz, olha só, vem aqui comigo no mesmo texto que a gente estava, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Então, tudo isso aqui, dons, serviços, realizações, são manifestações o quê? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a obra sem fé é morta. É isso? A fé sem obras é morta. Tenho muita fé, sou muito espiritual, mas não faço nada, não construo nada, não realizo, sou extremamente teórico, é só teoria. Não ganho ninguém para Cristo, não construo nenhuma igreja, não levo ninguém, não boto um prego, só teoria. Essa teoria, essa fé teórica, sem obra, ela é morta, porque a fé produz resultado. Diga glória a Deus. A fé produz resultado na minha vida pessoal, mas também eu, enquanto instrumento de Deus, a minha vida envolve a vida de outras pessoas para transformar. Então, eu olhando aqui, Deus quer que você tenha e faça da sua vida com um fim proveitoso. Poxa, eu estou vendo, eu estava ali na entrada, tirei uma foto com os elegantes aqui do nosso encontro, só cara malhado, ali, né, Eduardo, né? Eu não sei nem como é que o Eduardo consegue isso, que ele come pra caramba, mas Deus faz esses milagres que a gente não entende. Tu faz exercício no quartel? Faz, né, teu malandro? Come pra caramba no sábado lá no restaurante japonês, e depois chega na segunda, e o bobo aqui, ó, entra de gaiato, que não faz exercício nenhum. Mas a verdade, ouça bem, é que se você tem um corpo só para dizer que tem um corpo bonito, tem o seu valor.
mas não é o sentido da vida. Esse corpinho assentando tijolo aqui, virando concreto, esse corpinho carregando um carrinho de areia, né? Oh, glória, cantando ainda, louvando, porque os homens aqui trabalham cantando, né? Caminhando eu vou, glória a Deus, né? Hein, Sebastião? Esses corpinhos sarados aqui, você tem que transformar isso em serviço para Deus. Amém. Aí aquele mais gordinho, ainda bem que eu estou fora. Você tem que queimar a gordura, meu irmão. Igual a mim. Ouça. O dom de Deus vai fluir. O serviço de Deus vai fluir. As realizações de Deus vai fluir através de você. E você vai se sentir bem ao fazer. Quando é que eu sei que Deus está me chamando para fazer alguma coisa? Eu sei que se eu ficar aqui 1 hora tentando fazer um acorde musical, eu não vou conseguir. Então eu já percebi que o dom de Deus, que a realização de Deus, que o serviço de Deus que Ele tem para mim, não é por aqui. Dá para entender isso? Diga amém. Mas, por exemplo, eu sei que tem outras habilidades. Essas habilidades que nasceram com você, não foi por acaso. Deus tem um projeto de usar essas habilidades, esse serviço, essas coisas que estão aí em você, para o reino dele. Estava vendo a minha filha caçula, a Vitória, 13 anos. E ela estava, eu estou vendo ali a câmera. Obrigado, viu, Márcio? Cadê o Márcio? Está aí? Está aí? Passando mal, né? Ele pediu para ele colocar. Foi ele que colocou ou foi você? O Anderson. Obrigado, Anderson. Está ali. Olha bem o que eu vou falar para você agora. Deus criou você com capacidades inatas, que já nasceram com você, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus preparou todos os seus dias. Quantos já leram isso na Bíblia? Sabe onde está? Alguém lembra? Salmo 139? Vamos ver só, eu quero que você entenda isso, que essas habilidades que nasceram com você, não é por acaso. Deus tinha um plano que você nascesse com essas habilidades. Olha só, 139. Pastor, eu quero servir ao Senhor tocando música, mas eu não tenho paciência. Irmão, então você não está discernindo. O que Deus tem para você, você vai fazer com alegria. Diga glória a Deus. Você vai fazer com conhecimento. Você vai sentir que vai ter facilidade. Irmãos, por mais escola de futebol que se invente, o craque é aquele que não saiu da escolinha. Ele passou até pela escola, mas o craque ele já vem com aquelas habilidades, ele já tem aquela expertise, aquela malandragem do futebol, aquele gingado. Ninguém ensinou aquilo para ele. Agora tu pode pegar um garotinho duro ali, ensinar. Vai jogar, meu filho. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, ouça bem. O Salmo 139 diz assim, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância, 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias. Deus escreveu todos os dias da sua vida. Olha só, quando? Quando, pastor? Todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, diga, determinados, quando nenhum deles havia antes. Então Deus me preparou para esse tempo, Deus me preparou para essa geração, Deus me preparou para esse momento, sim, Deus se preparou para essa geração, para este momento, a Bíblia está dizendo. Então, ouça bem, que eu vou falar para você agora. Se Deus preparou você para esse tempo agora, e você nasceu com certas habilidades, é porque Ele sabia que você poderia usar essas habilidades para a sua vida e para o reino de Deus. Diga glória a Deus. Não é à toa que de onde surgem os pregadores? Pregador normalmente é um falador, né? Fala muito, né? Todo pregador fala muito. Você quer matar 2 pregadores, bota 2 pregadores para conversar. Um não aguenta, porque um quer falar mais que o outro.
Aí não aguento. Eu normalmente faço isso. Quando eu vejo uma pessoa que fala muito, eu já, vem cá, fala aqui, eu boto dois para conversar, daqui a pouco, acabou. Porque ouça bem, habilidade natural para falar. Você pergunta assim, pastor, o senhor hoje prega assim, o senhor aprendeu isso em algum seminário? Eu aprendi a palavra de Deus, mas a habilidade para falar, mesmo com o vocabulário pequeno que eu tinha no passado, hoje, claro, meu vocabulário está bastante alargado, eu tinha uma sequência de raciocínio e sempre preguei do jeito que estou pregando aqui. Eu me lembro, eu tinha 6 meses de crente, eu fui chamado para pregar no culto jovem, e o meu pastor, quando me viu pregando, que acabou o culto, ele veio para mim e disse assim, rapaz, Deus tem um chamado na tua vida, você é um pregador. Eu disse, sou. Você vai ser ministro de Deus. Eu nem conhecia a Bíblia direito, né? Eu falei, o que é isso, ministro? Será que eu vou ser ministro de quê? Da guerra, da educação? Eu não tinha nem muita noção do que essa palavra ministro significava na época. Mas o meu pastor identificou e viu, pelas habilidades inatas que estavam em mim, diga glória a Deus, que aquilo poderia ser usado para o reino de Deus. O problema é que às vezes a pessoa no reino de Deus quer ser aquilo que não foi chamada a ser, quer fazer aquilo que não foi chamada a fazer, e acaba se dando mal. Outro dia eu perguntei assim, Tião, você não quer pregar não? Aí ele disse, não. Tião é coordenador do MMI aqui. Está acostumado a falar, irmãos, ele fala aí nesses grupos já, não sei, 4 anos, 5 anos. Ele vai falar do MMI, ele vai a outras igrejas, mas não, por quê? Pastor, essa não é minha praia. Ué, por quê? Porque ele entendeu que a coisa flui bem com ele, lá naquilo que ele está fazendo. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Tem gente que foi chamada para auxiliar, e não há vergonha nisso. Posso ser sincero para vocês, irmãos? Eu adoro auxiliar homens de Deus. Eu gosto. Você pergunta, pastor, o senhor gosta de estar à frente? Se dependesse de mim, eu não queria nem aparecer. Por quê? Porque eu acho que eu sirvo melhor ajudando, cooperando, trazendo novas ideias, fazendo aqueles serviços que nem sempre aparecem. Mas não importa, eu me sinto feliz fazendo isso. Glória a Deus. Porque flui bem, a coisa flui bem. Então, o homem e o seu chamado está diretamente ligado a essas questões. E aí vem, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? A Bíblia diz que Deus usa a liderança da igreja. Quantos creem que Deus usa os pastores? Usam os ministros de Deus? Eu creio. Quando o meu pastor veio e disse para mim que eu seria um pregador, eu guardei aquilo no meu coração. Não fui pregador no outro dia, mas ele me deu um norte. Ele disse um norte para mim. E aquilo ficou no meu coração. No dia da minha ordenação pastoral, mais de 30 anos atrás, pastor Dilênio Rezende, hoje está com 90 anos, está andando assim, arrastando o pezinho. Estava ele na minha ordenação. E ele disse, há tantos anos atrás, eu profetizei sobre a vida desse menino, de que ele era um ministro de Deus, e hoje eu estou vendo cumprir. Eu creio que quando há um convite para você fazer alguma coisa na igreja, mesmo que não seja o dom definitivo, a forma definitiva de você ser usado, é uma porta que Deus está abrindo para começar a introduzir você na obra dele. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus nunca dá tudo, Ele sempre dá um pouquinho. Você mostra resultado naquele pouquinho, Ele te coloca coisa maior. É assim nos negócios, é assim na sua vida emocional, é assim na sua vida espiritual. Deus sempre coloca uma coisa, parece sem importância, que não tem muita importância. Mas eu me lembro, minha primeira tarefa da igreja não foi pregar não, eu fui pregar nesse dia por acaso, com o plano de Deus. Fui convidado pela esposa de um dos pastores auxiliares, lá em Bom Sucesso na época, para ser professor da escola dominical. Olha o caminho que Deus faz. Ele sabia que para ser pregador eu tinha que conhecer a Bíblia, irmãos. Porque pregador que não conhece a Bíblia vai falar bobagem. E aí,
para ser professor dos garotos de 12 a 14 anos. Tu imagina, hein? Olha, umas pestes, tudo filho de crente da igreja, mas tudo. Primeira vez que eu abri a sala assim, que eu entrei, eu tomei uma chuva de giz na minha cara que tu não imagina. Foi o bem-vindo deles, para o novo professor da escola dominical. Filho de diácono, filho de pastor, filho dos crentes, tudo. Eu disse, me mandaram para o meio dos canibais, porque ninguém, aí eu entendi porque que ninguém queria ser professor daquela turma, né? Deus me deu uma estratégia, e eu, no final do ano, estava batizando toda a turma foi batizada. Claro que não começou tão bem assim. Na segunda aula eu fiz eles ajoelharem no caroço de feijão e oraram comigo meia hora em cima do caroço de feijão. No final eu fui acusado de torturador por alguns pais, até que tiraram da escola dominical. Mas os que ficaram foram salvos. Eu disse, vocês são ruins, eu sou pior do que vocês. E o pior, quando não queria ir, eu ia de manhã, acordava mais cedo, tinha o endereço deles todos. Eu vim, fulano de tal, está dormindo, chama ele lá. Ah, o senhor pode ir lá chamar? Acorda aí, rapaz, vamos para a escola dominical. Se não ia, eu ia atrás. Não, comigo vocês vão ver. Me encontrava na rua, meu Deus, vem um homem. Eu corria, vem cá, rapaz, vem cá. Você já orou hoje? Não, vamos orar aqui agora, no meio da rua. Isso para um garoto de 12 anos, tu não imagina o que é isso. Esse cara é pior do que eu imaginar. Final do ano, estavam lá se batizando, crentes. Alguns são pastores, 2 deles são pastores. Pastor Emanuel, lá da Penha, acho que ele está na Penha agora, e o pastor Josemar. Foram meus alunos na escola dominical. E eles sabem, dizem, olha, você hoje está bonzinho. Eu disse, hoje o pessoal me pegou numa fase boa, porque eu devia ter nascido no Velho Testamento, na época dos profetas, né, que eu ia laçar, meter a espada em todo mundo, dizer se converta ou não. Mas Deus deixou me escapar para essa época. Sabe o que acontece? Quando eu fui para a escola dominical, eu tinha que estudar a Bíblia. Porque como é que eu ia ensinar aqueles garotos se eu não soubesse? E me caí para ler a Bíblia toda, caí para ler, para estudar as lições, preparar as lições, e ali fui me preparando, já era um plano de Deus. Depois, como eu tive sucesso com os garotos, aí me convidaram para fazer parte da liderança da juventude. Aí eu já comecei a pregar para o grupo de jovens, a ministrar a palavra para eles, e tal, e veio todo um processo. Ouça, quem é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Há um exemplo na Bíblia de uma pessoa que foi chamada. Então, quando alguém chamar você para fazer alguma coisa na casa de Deus, não olhe para a pessoa. E nem pense que aquele é o seu fim e que você vai acabar ali. Veja aquilo como uma oportunidade que Deus está dando de você ser fiel no pouco, para Ele colocar você aonde Ele quer que você fique, que você esteja. Diga glória a Deus. Há um exemplo na Bíblia de Filipe, Atos capítulo 6, só para a gente terminar, a gente já está terminando. Atos capítulo 6, versículo 5. Olha, outra coisa, não acredite na mentira do diabo na boca das pessoas. Ah, você? Diga eu mesmo. Por quê? Porque a Bíblia usa vasos de barro. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Deus usa vasos de barro, ok? Então, não se deixe levar pela sua simplicidade. Irmãos, olha, se me dissesse que a minha vida teria essa trajetória quando eu tinha 20 anos, eu não acreditaria. Um dia eu estava atravessando, eu era pastor em Portugal, era missionário em Portugal, eu estava indo de Portugal para os Estados Unidos. E quando eu estava atravessando o Atlântico, confortável, primeira classe do avião, o Espírito Santo me lembrou, disse, de onde eu tirei você. Eu vivi num conjunto residencial onde metade dos garotos foram mortos, envolvidos com tráfico, com droga. E Deus me lembrou, olha, de onde eu tirei você. Olha o privilégio que eu estou te dando. Olha onde eu tenho te colocado. Se naquela época
alguém dissesse que eu estudaria, que eu me formaria, que eu faria seminário, que eu depois faria faculdade de Direito, que eu seria advogado, que eu teria... E ainda estou lutando, porque agora eu quero ser professor universitário, estou tentando essa caminhada aí. Eu e meu companheiro ali. Estamos estudando para ser professor universitário. Se me dissesse que aquele garotinho lá do conjunto, magrinho, esquelético lá, vendo no meio dos maconheiros, tudo fumando maconha, seria essa pessoa. Não se impressione com o que as pessoas dizem a seu respeito, se impressione com o que Deus diz ao seu respeito. Amém? Atos capítulo 6, versículo 5 diz assim, só para terminar. Versículo 3, só para você entender o contexto. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, diga serviço. Olha só, eles foram escolhidos para fazer, diga, sempre começa com serviço. Olha só, falamos, serviço. Deus abriu oportunidade de dizer, pastor, eu não vou lá não. Irmãos, ouça, nós temos pessoas aqui de vários níveis sociais e de várias capacidades intelectuais e que ocupam posições na vida diferentes. Eu me propus, quando eu fui chamado ao ministério, a não olhar para isso. Porque se eu começar a olhar com isso, eu vou tratar o doutor melhor do que o outro e eu vou cometer pecado. Então, para mim, vocês são todos ovelhas. Diga glória a Deus. Quando eu faço a convocação aqui, né, vem gente, aqui tem engenheiro, aqui tem oficiais, aqui tem advogados, aqui tem professores, aqui tem administradores, só olhando assim, só para você ter uma ideia. Aqui tem pedreiro, aqui tem eletricista, aqui tem ajudante, motorista de táxi, tem gente de todos os vendedor. Então ouça, como é, pastor, que o senhor sabe que uma pessoa vai dar uma resposta positiva para algo que Deus tem na vida dela? Eu chamo por serviço. Vamos fazer isso. Aí você vê a boa vontade da pessoa, o amor da pessoa, porque ela não está fazendo para ela está fazendo para o Senhor, diga glória a Deus. Está fazendo para mim, irmãos. Eu hoje sou pastor aqui, amanhã Deus me tira daqui, me leva para o céu, me leva para outra igreja, a igreja continua, você continua aqui, a obra continua para a glória de Deus, diga amém. Então eu sou nuvem passageira, não é para mim, porque estamos construindo isso aqui para nós mesmos, ouça bem. Então a pessoa, quando ela tem esse entendimento, acontece isso, Deus chama para o serviço. Deus selecionou algumas pessoas aqui para o serviço. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, é o ministério da palavra. Lembra que eu falei isso? Que quando a pessoa realmente vai se dedicar ao ministério, se consagra a isso. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, olha só quem eles elegeram. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que acaba morrendo apedrejado por causa do seu testemunho. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Dentre esses aqui eu tirei Filipe. Aí você vai vir aqui em Atos capítulo 8, você vai ver esse Filipe, que foi chamado para fazer serviço. Olha o que ele estava fazendo agora. O tempo passou, foi aprovado no serviço, foi um bom diácono, serviu lá, ajudou as viúvas. Olha o que ele está fazendo aqui, capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a quem? A Filipe. Caramba, o cara agora já estava recebendo visita de anjo, porque foi fiel ao serviço. Olha só, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então Deus já estava falando com ele através dos anjos, dizendo para ele o que ele tinha que fazer. Antes ele foi chamado ao serviço, antes ele dependeu dos homens, ele foi, serviu, foi aprovado, agora já estava no outro estágio da sua vida, diga glória a Deus. Deus já estava falando diretamente com ele, ele agora já era pregador. Olha só, se você vê aqui, então, versículo 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial, Candace, de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito, agora Deus estava falando com ele. Primeiro os apóstolos chamaram ele, primeiro os seus pastores chamaram primeiro, ele foi prestar serviço, mas agora o Espírito já estava falando, Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou, compreendes o que vês lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo, aí se você for em casa, você vai ler todo o texto. Ele evangeliza esse homem se converte e leva para a nação dele o evangelho. Uma nação inteira vai ser influenciada porque aquele homem aceitou o serviço que foi convidado. É um processo. Pastor, qual é o título mesmo? O homem e o seu chamado. Deus está te chamando. E Ele vai continuar te chamando. E Ele vai colocando nas suas mãos coisas. E você, na medida em que você vai sendo fiel, Ele vai te colocando em lugar de honra. É assim que se tem o chamado na casa de Deus. Às vezes é para descascar batata. Às vezes é para vir para a obra. É um serviço. Mas serviço também é plano de Deus. Eu poderia falar muitas coisas aqui. Mas precisaria pelo menos de mais uma semana falando sobre cada dom deste aqui. Mas eu apenas deixei aqui o leque aberto. Eu espero que na próxima convocação da obra, essa mensagem faça efeito. E a gente possa fazer serviço. Irmãos, até hoje, eu faço serviço com alegria na casa de Deus. Eu tenho alegria de ver a casa de Deus bonita, arrumada, organizada. Eu não sei, porque a Bíblia diz que a gente reflete na nossa casa aquilo que está dentro do nosso espírito, né? A pessoa quando está desanimada, a casa dela é uma bagunça. Mas quando você está na presença de Deus, você gosta de ver as coisas bonitas. Eu quero fazer um apelo esta noite para aquelas pessoas que dizem assim, eu me coloco nas mãos de Deus, para Ele me usar como Ele quiser. Quer com dom, quer com serviço, quer com realizações. Eu não vou demorar neste apelo, porque eu espero que o Espírito Santo já esteja falando com o seu coração enquanto eu estou pregando. Mas se você diz hoje eu quero me colocar livre, coração sincero e aberto diante de Deus, dizendo, Deus, o que vier, eu estou pronto a fazer, a obedecer. Não olhe para trás, você não vai conseguir fazer as coisas que já fez, serão coisas novas. Não tente fazer o que você já fez. Não vai conseguir. Deus quer que você faça coisas novas. Estou falando isto porque tem muitas pessoas saudosistas. Pastor, quando eu era daquela igreja, assim, assado. Ô, irmão, guarda essas boas memórias no coração. Mas agora é um novo tempo. Sabe qual o êxito que eu tenho tido na minha vida ministerial? É que eu nunca tento repetir numa igreja o que fiz na outra. Porque eu sei que para cada lugar, para cada época, para cada povo, Deus tem uma revelação. Que não foi daquele grupo, nem daquele lugar, nem naquele momento da história. Esse é outro momento da história. E Deus tem coisas novas. Se você diz assim, eu me submeto a esta palavra e me coloco à disponibilidade de Deus. Se você quer fazer isto vai ser importante diante de Deus. Mas Deus conhece o meu coração. A nossa vida tem que ser seguida de intenções e atos. A intenção existe e o ato é feito. Então, se há intenção, então o ato é levante-se e venha, se é que você está sendo tocado. Amém?
Deus está escrevendo isso no livro da vida, da tua vida. As páginas do livro da tua vida, Deus está escrevendo nesse momento. E Ele vai lembrar você que você se dispôs. E não estranhe quando for chamado a fazer algum serviço, porque Deus, através desse serviço, vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Põe a mão no seu coração. Meu Deus e meu Pai, eu sei que este é um momento fundamental, e eu sei que Tu estás contemplando a mente, o coração, cada um desses homens que estão aqui, Senhor, eu sei que Tu tens um plano, que foi escrito lá antes da fundação do mundo, e que em Cristo esse plano vai se cumprir, Senhor, que em Cristo essa situação vai ser realizada. Por isso eu peço agora que este ato deles seja recebido como um incenso, como uma oferta, que este ato deles agora, Senhor, de entrega, de submissão, de se colocar nas suas mãos, seja colocado como aquele incenso diante do altar, ó Deus, e chegue na Tua presença como um perfume agradável, como um cheiro agradável, Senhor, e que Tu possas contemplar agora, e segundo, Senhor, o Teu propósito, Senhor, abram-se agora portas, abram-se formas e maneiras, e que esses Teus filhos sejam usados poderosamente pelo Espírito Santo, na Tua obra, na Tua casa, no Teu reino aqui na terra, que eles possam perceber e entender o chamado que tiveram, ó Deus, para realizar a Tua obra. Eu oro em nome de Jesus, eu os apresento em nome de Jesus, e eu Te agradeço, e que todo o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Está escrito no livro da vida esse dia, está escrito na memória de Deus, isso subiu como incenso na presença de Deus, e Ele registrou, e Ele vai começar a trabalhar a tua vida. Se alguém chamar alguma coisa para fazer na obra de Deus, mais humilde que seja, mas sim, faça. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém? Amém. César? Sopinha para você chegar alimentado em casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga junto comigo: amém, amém. Vamos tomar o nosso caldo.